Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Nós vamos dar sequência nessa noite à série O Plano Redentor. Nós já estamos aqui já houve 3 exposições, e nessa noite nós falaremos acerca da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos de 13 a 23. Vamos ler o texto, irmãos. Diz assim, Colossenses 1, 13 a 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, que é poderosa, Pai, que fala aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor traga entendimento, a iluminação, a clareza, para que nós saiamos daqui, Pai, compreendendo de uma forma mais profunda ainda a tua obra realizada na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez muitos dos que estão aqui ouviram falar de um resgate dramático de uma mina em São José, no Chile, no ano de 2010. 33 mineiros estavam trabalhando a mais de 700 metros de profundidade. De repente, foram soterrados. O único caminho que eles tinham para chegar à superfície foi bloqueado. Não havia mais acesso para eles. As expectativas de vida não haviam. Aqueles que estavam na superfície já tinham por certo a morte daqueles homens. Mas aconteceu que após 69 dias, irmãos, aqueles homens foram resgatados de um lugar inóspito, de escuridão, sem qualquer esperança já de vida. Mas nessa noite nós vamos falar de um plano maior, de um resgate mais surpreendente, do resgate que foi feito pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Redentor.
Mas primeiramente, irmãos, nós vamos relembrar um pouco do que nós já aprendemos sobre quem é o homem, a sua condição. Só um minuto, irmãos. Então nós vamos nessa noite entender um pouco da situação em que o homem se encontrava. Nós já aprendemos aqui que o homem ele foi criado por Deus para a sua glória, com o propósito de glorificar a Deus. No entanto, o homem desobedeceu a Deus. E por causa disso, o pecado ele entrou no mundo, corrompendo toda a criação. Meus irmãos, o pecado trouxe consequências terríveis para o homem. O homem foi afastado da presença de Deus. O homem agora, ele morre espiritualmente. E ele é expulso do jardim. O homem perde o convívio diário com Deus. Nós aprendemos que na Bíblia, que a recompensa do pecado é a morte. Portanto, o homem sem Deus está destinado à condenação eterna. Irmãos, o homem não possui condições de agradar a Deus, pois a sua natureza está corrompida pelo pecado. Por tal motivo, ele precisa de um resgatador. Por si só, o homem não é capaz de livrar da condenação do pecado. Mas Deus, por meio da sua graça, Ele prepara um plano redentor, por meio de seu Filho amado, Cristo Jesus. Ele é o cumpridor do plano de salvação do homem. Ele é o resgatador dos que creem em seu nome. Irmãos, quando nós vemos a história de Abraão, quando Abraão vai lá sacrificar o seu único filho, ele vai para o monte. E quando ele está pronto ali para entregar o seu único filho, eis que brada uma voz do céu e o impede de sacrificá-lo. Mas logo que ele olha para o lado, aparece um cordeiro. E aquele cordeiro ali já é a sombra do que haveria de vir. Já era o sacrifício perfeito de Cristo. Era uma imagem do sacrifício que ocorreria no futuro. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma descrição minuciosa da pessoa de Cristo. E Paulo, ele tem um objetivo, irmãos. Paulo escreve aos Colossenses, primeiramente para lembrá-los da esperança que eles tinham recebido por meio de Cristo Jesus. A igreja de Colossos era uma igreja que, de fato, possuía uma fé firme no Senhor, que de fato tinha um amor sincero uns pelos outros, que de fato estava firmada na esperança do Evangelho. Porém, eles estavam sendo bombardeados por uma heresia, que afirmava que Cristo não era suficiente, Cristo não bastava, era preciso acrescentar alguns rituais, filosofias e experiências. Paulo vai afirmar que Cristo está acima de tudo e de todos, e é suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Cristo, ele é o Redentor, é aquele que nos libertou do império das trevas. E é aquele que nos transportou, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado.
É por meio de Cristo que nós temos o perdão de nossos pecados. Cristo, ele compra a nossa liberdade. A partir do versículo 15, Paulo vai afirmar quem ele é. Ele vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, Cristo é a perfeita revelação do Pai. O autor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do seu ser. Aprove a Deus nos revelar a sua vontade por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é a perfeição, a imagem do Deus invisível. Certa vez Jesus estava ensinando seus discípulos e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele diz: se vocês conhecerem a mim, vocês conhecerão o Pai. Filipe logo pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estás comigo e ainda não conseguiste ver. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Cristo é a encarnação do Deus, do Deus verdadeiro. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é a perfeita imagem de Deus. Quando Paulo afirma que Cristo é o primogênito de toda a criação, ele está apontando para a natureza humana dele, ressaltando que ele é o mais importante e proeminente de toda a criação. E ele continua, irmãos, no versículo 16. Paulo ainda vai dizer que todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. As visíveis, as invisíveis, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Em Gênesis 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui Paulo vai dizer que Jesus também é o Criador, autenticando que Ele é o próprio Deus. Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, mas no versículo 17, Paulo vai dizer que Ele é antes de todas as coisas. O nosso Senhor, Ele é eterno, meus irmãos. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Ele está reinando desde a eternidade. Ele é eterno antes de tudo. Então, com isso, Paulo combate o ensino que estava permeando a igreja, de que Cristo era um ser criado, e que ele era inferior a Deus, uma espécie de um demiurgo, um ser que estava abaixo de Deus, que não tinha as qualidades do Deus eterno. Mas aqui Paulo vai combater que ele é eterno, de eternidade em eternidade, ele é Deus. E além disso, Ele é o sustentador de todas as coisas. É Cristo que mantém toda a harmonia, tudo que foi criado, tudo está em suas mãos, Ele tem o controle de tudo. Nada foge do seu controle. Às vezes, irmãos, nós pensamos que sustentamos algo, que controlamos algo, que controlamos o tempo. Nós não controlamos nada, mas Ele sim controla tudo.
Paulo vai dizer que tudo converge para Cristo. A criação, irmãos, toda a Bíblia, o cumprimento aponta para o Messias. Mas além de ser o sustentador de todas as coisas, Ele também é o Senhor da igreja. O governante da igreja, irmãos, não é desse mundo, mas é do céu. Nós não estamos sujeitos a um governo humano como igreja. O nosso governo é celestial. A nossa sujeição primeiramente é a Cristo. E por isso, irmãos, Paulo vai afirmar que os colossenses, eles deveriam ter um cuidado. Porque esses falsos mestres, eles se gabavam de possuir uma sabedoria celestial, mas na verdade, eles eram inimigos de Cristo. A igreja faz parte de um novo reino. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não está aqui, mas está nos céus. É por isso, irmãos, que ele vai dizer que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ele continua afirmando, no versículo 18, que Ele é o primogênito dentre os mortos. Irmãos, a ressurreição de Cristo marca a inauguração de um novo tempo. Aqueles que antes estavam mortos em seus pecados, agora podem desfrutar da promessa de uma nova vida por meio da fé no Senhor. Paulo afirma que aquele que creu em Cristo como seu Salvador, já foi ressuscitado juntamente com Ele. Agora é só aguardar o dia da manifestação. Ele diz isso lá no capítulo 3, quando ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Ele, buscai as coisas lá do alto. Meus irmãos, o crente, aquele que crê em Cristo, já tem um passaporte garantido para a eternidade. Na verdade, a sua ressurreição em Cristo, ela já aconteceu. Mas um dia a manifestação dos filhos de Deus ocorrerá. Olha só, se nós morremos com Cristo, também com Ele nós viveremos. É o que Paulo diz, que o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em nós, dando vida. É esse poder que nos constrange, é esse poder que nos leva à obediência, é esse poder que nos ajuda na luta contra o pecado, é esse poder que Pedro diz que nós já recebemos tudo que é necessário para vivermos uma vida de obediência a Ele. Ele já nos deu tudo que é necessário. Nós temos nele a verdadeira sabedoria. A sabedoria desse mundo é loucura, nós aprendemos aqui em Coríntios. E Paulo diz aqui mais na frente, lá no capítulo 2, que é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esses falsos mestres, eles se gabavam de possuir um conhecimento excelente. Mas eles se esqueciam que era em Cristo. É em Cristo que o verdadeiro tesouro, que é o verdadeiro conhecimento, que pode levar o homem à salvação. É nele, irmãos. Sabe, irmãos, Ele é aquele que detém toda a primazia. Está lá no versículo 18 também. Ele é aquele que detém a primazia. Ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude divina. Sabe, quando Jesus está ali para ser batizado,
logo após ele ser batizado, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus quis que nele residisse toda a plenitude. Cristo, ele veio como homem a esse mundo. Mas ele era o próprio Deus. Paulo diz que nele habita corporalmente toda a divindade. Somente ele podia ser capaz de nos resgatar da condição que nós estávamos, irmãos. É por isso que ele é o garantidor, aquele que garante. É aquele que paga o preço. Não há nenhum outro. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro. Ele tem a primazia em tudo. É por isso que ele é digno de toda a nossa reverência, irmãos. É por isso que nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. Vendo um pouco de quem ele é. Porque é impossível que palavras descrevam totalmente quem é o nosso Cristo. Porque ele é infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Irmão, você tem ideia de que nele reside toda a plenitude da divindade? Ele é muito mais do que nós pensamos. E é esse Redentor que vai realizar a obra em nós. E que obra foi esta? O que ele fez por nós? No versículo 19 diz que a obra realizada por Cristo é a reconciliação de todas as coisas com Deus. Olha só o que diz aí. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo. A obra que ele fez reconciliou todo mundo com Deus. Nós vemos pela Bíblia que toda a criação foi afetada por causa do pecado. Nós aprendemos que com a queda houve consequências para nós e para toda a criação. Então o pecado afetou de uma maneira global. Não há nada que não foi afetado pelo pecado nesse mundo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Porque o poder que domina o mundo é o poder do mal. E Cristo, ele veio para romper com esse poder. Na reconciliação, as pazes foram feitas. Sabe quando você brigou com alguém, e chega um momento da reconciliação, você precisa se reconciliar. Às vezes você toma quem ofendeu, é quem vai lá e toma a iniciativa.
Mas aqui, quem vai tomar a iniciativa da reconciliação é Ele. Foi quem foi ofendido pelo nosso pecado. O preço da reconciliação foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Irmãos, nós não podemos esquecer de que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados do nosso procedimento, da nossa vida de pecado, mas foi pelo derramado sangue de Cristo Jesus. Um alto preço foi pago. Um preço de cruz. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou. Ele se submeteu aos mais terríveis castigos. E por fim, ele foi alvo da ira de Deus. A Bíblia diz que ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Foi ele que levou o nosso castigo. Tudo isso para nos reconciliar com Deus. Então, meus irmãos, não houve nenhuma contrapartida da sua parte. Você não fez por merecer. Não foi por meio dos esforços. Não foi por meio de obras. Não houve nada da sua parte. Você estava condenado ao inferno, mas é Cristo que toma a iniciativa de salvar. E no versículo 21, diz que ele não levou em conta os pecados praticados por nós. Ele não colocou na balança, passou a pesar e ver, deixa eu ver se o chefinho é digno de ser perdoado. Não, ele não levou, porque se ele levasse em conta, não haveria salvação para nós. A Bíblia diz que, como o céu se distancia da terra, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele não leva em conta, mas ele perdoa. Meus irmãos, o resultado da reconciliação é que agora nós temos acesso a Deus. Ele fala isso lá no versículo 22. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O resultado da reconciliação é o acesso a Deus. Agora podemos nos apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Ele não lança em nossa cara. Ele não nos acusa. Agora nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a um novo e vivo caminho, aberto por meio de seu sangue. Aqui, irmãos, é o retorno do homem para o jardim. Do jardim, ele é expulso da presença de Deus. Mas pela obra da reconciliação, Deus abre a possibilidade dele retornar ao jardim, ao convívio, a um relacionamento com Deus e com o outro. Na obra da reconciliação, Deus faz a paz, celebra a paz, as pazes conosco. E também nós temos a paz uns com os outros. A Bíblia diz que justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Agora nós temos acesso a Ele, sabe? Acesso inclusive. Para depender dEle. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote,
que se compadece das nossas fraquezas. Ele já sabe que você vai cair. Ele já sabe que você vai tropeçar. Mas Ele já lhe perdoou. Os seus pecados já foram perdoados. Agora, nós fomos lavados no sangue de Jesus. Nós temos a liberdade de conversar com Ele. Paulo vai trazer, por fim, um alerta final, no versículo 23. Porque muitos ali, irmãos, diante daquele falso ensino, estavam sendo influenciados a abandonar a firmeza na fé, a deixar de lado a esperança do Evangelho, a se envolver com práticas que no fim não seria capaz de remover qualquer pecado. Paulo vai dizer: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Todo aquele que creu na verdade do Evangelho deve permanecer firme na fé e não se afastar da esperança do Evangelho. E também por meio da obra da reconciliação, irmãos. Nós agora nos tornamos reconciliadores por meio de Cristo. Nós somos embaixadores de Deus, como se Deus, por meio de nós, reconciliasse também outros. Concluindo, assim como aqueles mineiros foram resgatados de uma situação de extremo perigo, quando não mais havia esperança de sobrevivência, em meio à escuridão e incertezas, você que creu em Cristo foi resgatado por Ele de uma condição de escravidão do pecado e de certeza de condenação eterna. Ele foi até as profundezas da terra para te resgatar. Ele desceu às regiões mais profundas. Foi Ele que te tirou do poço, do lamaçal do pecado. A Bíblia diz que nós vivíamos sem esperança, estranhos às alianças de Deus, afastados da sua presença, sem Deus, sem paz, mortos por causa do pecado. Mas pela sua misericórdia, por causa do seu grande amor que Ele teve por nós, Ele nos deu vida. Irmãos, da maneira que você caminhava, o destino era a perdição. Quantas vezes você tentou pelos seus próprios meios, achando que possuía alguma bondade, achando que poderia agradar a Deus com alguma atitude, achando que poderia dar algum valor e conseguir a salvação, o perdão de seus pecados. O salmista diz: o que daremos a Ele? Por todos os seus benefícios, Ele nos deu graciosamente em Cristo tudo. Ele nos deu vida, vida abundante, vida eterna. Ele colocou em nós a semente do Evangelho, e é essa semente, irmãos, que faz com que você não se afaste dele. É a divina semente, é a palavra de Cristo que habita em você. Não é pela sua condição, não é por nenhuma bondade, mas é por meio dele. É por meio de Cristo, é esse poder que habita nele que faz com que você não desista. Se você tentar, irmãos, caminhar sem Ele, você não chegará no fim.
Às vezes você está cheio de orgulho, cheio de soberba, achando ser alguém bom, achando ser ter alguma bondade em si. Mas enquanto o homem não reconhece a sua podridão, a sua sujeira, a sua pecaminosidade, ele não pode ver a luz da glória de Cristo. Mas quando resplandece nele essa luz do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque a luz do Evangelho brilhou em nós. Tem aquele hino, eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Nós estávamos longe dele, desgarrados. Mas agora ele nos aproximou por meio do sangue do seu Filho. Nele nós temos a redenção, a liberdade, a verdadeira liberdade. E você, que ainda não creu em Cristo, você acha ser alguém livre? Porque você faz o que quer? A palavra de Deus diz que, na verdade, você está preso e você precisa de um resgatador. E somente Jesus pode te resgatar. Irmãos, o seu resgatador vive. Ele está vivo. E por isso, você pode crer no amanhã. O seu amanhã, nós já temos um destino. Nós já temos assegurado. E o que nos assegura é o penhor do seu Espírito, que habita em nós e que garante a nossa completa redenção. Para encerrar, irmãos, o que podemos aprender com tudo isso? É que nós devemos ser gratos. Nós que cremos em Cristo. Devemos ser gratos pela obra que Ele fez. Porque a obra que Ele fez em nós, nenhum outro poderia fazer. Nós devemos ser gratos pela reconciliação. E para você que ainda não creu em Cristo, que ainda não reconheceu a sua condição de pecador, a oportunidade é hoje. Hoje é o dia oportuno para a salvação. Que Deus tenha misericórdia de você e que abra os seus olhos para que de fato você veja a luz da sua glória. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é maravilhosa, que enche nos nossos corações de esperança, que nos traz uma certeza de salvação. Nós te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós e que nos deu o que nós não merecíamos receber. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.